Dando continuidade aí, pessoal, vamos para a questão 10. A consulta de enfermagem, de acordo com a lei do exercício profissional, é uma atividade que é precípua do enfermeiro. O que quer dizer precípua? Que só o enfermeiro pode exercer, que é privativa do enfermeiro. Então, a consulta de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro. Nós já temos aí a primeira, né? A primeira alternativa, ela já é correta. Substitui a consulta médica? Não. Compreende a pré e a pós-consulta médica, né? A consulta de enfermagem não está, ela é independente da consulta médica, né? Logicamente que ela vai trabalhar em cima da consulta médica, né? Mas não precisa acontecer a consulta médica para que ela venha acontecer. Ela pode acontecer primeiro, tá? E daí o profissional de enfermagem encaminhar esse paciente para a consulta médica. Pode ser delegado ao técnico de enfermagem? Não pode, porque é uma atividade privativa do enfermeiro. Implica obrigatoriamente em prescrição medicamentosa? Não. A consulta de enfermagem, ela pode ser desenvolvida pela assistência de enfermagem. Não obrigatoriamente tem que ter prescrição. A gente pode trabalhar só com orientações dentro da consulta de enfermagem. Então, como resposta correta, nós temos aí que é precípua do enfermeiro, que é privativa do enfermeiro. 11. As atividades de enfermagem que devem ser desenvolvidas privativamente pelo enfermeiro estão dispostas no seguinte dispositivo legal. Lei 7498 de 86, sim, tá? Lembrem-se que, como nós já vimos, a Lei 7498 de 86, ela trabalha as atividades da categoria de enfermagem específicas de cada uma. Ela trabalha as atividades privativas do enfermeiro, como a questão fala. Ela trabalha as atividades do enfermeiro como integrante de saúde. Ela trabalha as atividades do técnico de enfermagem, as atividades do auxiliar de enfermagem e as atividades da parteira. Então, no item 11, resposta correta, né? Lei 7498 de 86. Aí nós temos a resposta. Questão 12. Foram criados o Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, e os Conselhos Regionais de Enfermagem, CORENS, constituindo em seu conjunto uma autarquia vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Analise as afirmativas, tá? Antes de analisar as afirmativas, vamos ver aí, né? Antes nós não tínhamos, vamos revisar aí, antes nós não tínhamos um conselho de enfermagem. A enfermagem ela era fiscalizada pelo Conselho de Medicina. Daí, em 73, foi criada a Lei 5.905, que dispõe sobre a criação dos conselhos de enfermagem, Sistema COFEN, Sistema CORENS, onde nós temos um COFEN no Distrito Federal, ele é único, tá? Serve para todo a União, né? Serve para todo o Brasil. E nós temos os CORENS, um em cada estado, tá? Na capital do estado, e nós temos algumas subseções. E eles são vinculados ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, por quê? Porque ele trabalha, né, em cima das nossas atividades profissionais. Então, vamos analisar os itens. Os conselhos foram criados pela Lei 7598? Não. Haverá um conselho regional em cada estado e território, com sede na perspectiva, é para ser respectiva aí, né? Capital e no Distrito Federal? Sim, né? Haverá um conselho regional em cada estado e território,
tá? Como a gente falou, na capital de cada estado tem um COREM e podemos ter as subseções com sede na capital, e também nós temos o Distrito Federal, um Conselho Regional de Enfermagem, assim como o Conselho Federal de Enfermagem, né, lá no Distrito Federal também. Os conselhos foram criados pela Lei 5.905 de 73? Sim. O item 4. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de saúde? Não. Nos serviços de saúde, não, né? Ele disciplina o exercício do enfermeiro e das demais profissões, né, de enfermagem, que seria o técnico e o auxiliar de enfermagem. Não os serviços de saúde no geral, tá? Então, o item correto aí é o item 2, onde tem um COREM em cada capital de cada estado e no Distrito Federal, e os conselhos foram criados pela Lei 5.905 de 73. Primeiro item aí, 2 e 3. Item 13. De acordo com a Lei número 7498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, fica estabelecido: o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe como integrante da equipe de saúde, exceto. Então, nós vamos vamos ver quais dessas alternativas é responsabilidade do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. E apenas uma não vai ser como integrante da equipe de saúde. Então, assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera, sim, é atividade do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, né? Toda a equipe vai trabalhar em cima, né, da gestante, parturiente e puérpera, tá? Enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem. Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto, também, como integrante da equipe de saúde. Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde, né? Aqui, pessoal, na realidade, era para ser outro item aí. Mas como ficou tudo junto, isso é atividade privativa do enfermeiro, tá certo? Por quê? Cuidados a pacientes graves com risco de vida, quem assiste é o enfermeiro. Isso é responsabilidade do enfermeiro. Até os sinais vitais que são aferidos em pacientes graves com risco de vida, quem deve aferir esses sinais vitais é o enfermeiro, tá? Por quê? Porque nós pagamos a parte científica, então nós vamos ter noção de como, né, está esses sinais vitais para esse paciente, tá? Então seria aí o item C, até vida, tá? Esse restante também entra como atividade. Item D, prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral. Isso é do profissional como integrante da equipe, do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. Então, nós temos aí, né, o item C, onde o enfermeiro ele cuida dos pacientes graves com risco de vida e também, né, participa da elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. Ok, pessoal? Então, a gente encerra por aqui a nossa, né, correção aí do exercício de legislação, tá? No Canvas, eu vou mandar a atividade na íntegra para vocês. Lembrando que nós não respondemos as 5 primeiras, porque vocês estão respondendo aí com uma atividade proposta, certo? Então, um grande abraço, bons estudos e fiquem em casa.